A análise de mercado, dia 9/8, começando mais um fechamento de mercado 10h20 da noite. Analisando o Nasdaq aqui, como que foi o dia do Nasdaq e como que ele trabalhou. Bom, vamos começar. Aqui foi o dia de ontem, onde foi explicado ontem. E depois ele meio que ele engatou uma reversão, tá? Ele engatou essa reversão aqui e no overnight ficou meio que lateral. Ficou lateral, lateral, lateral e subindo. Uma subida lateral, né? Nessa subida lateral onde começou o dia todo. Depois podemos se dizer que eu comecei a olhar aqui depois das 8 horas da manhã. Já vou falar, foi basicamente por aqui que eu comecei a olhar. Mas vindo para o gráfico diário. No gráfico diário, o dia de hoje, no caso que finalizou, né? Nesse candle, foi um candle perdendo esse fundo com o objetivo de chegar até a média de 50 períodos. Ele pode ainda vir nesse dia, que pode ser amanhã, né? Ou no overnight, tocar essa média de 50 para depois ver o que ele vai fazer. Se ele vai realmente romper ou se ele vai voltar para cima ou ficar lateral. Mas é bem provável que ele venha tocar nessa média aqui de 50. Nos 60 minutos, a gente teve uma estrutura de baixo, onde já estava mascarado que iria cair depois que fechou essa barra forte aqui na primeira hora, tá? Na primeira hora com o mercado aberto aqui, às 10h30, às 11, né, que ele abre às 10h30. Fechando essa baixa, eu imaginei já que teria um movimento de baixa mais abrupto. Porém, rompendo essa lateralidade, a gente tem alvos traçados para baixo. Um desses alvos aqui, ó, traçando agora, foi o que ele cravou hoje. Ele tocou no alvo de hoje, projetando esse caixote para baixo. Pera aí. Por que projetar esse caixote aqui, esse espelhamento em A para baixo? Porque a partir do momento que o preço ele passa de uma zona de interesse de preço, como essa região aqui de pressão compradora, tende a estopar quem estava comprado aqui. Estopando quem estava comprado, eles vão ter que vender a posição deles para liquidar. E nessa venda que acontece um pouco do empurro. E por que acontece esse procedimento? Basicamente aqui sempre vai ter teste de região de fundo e teste de região de topo. Quando romper, geralmente os compradores e os vendedores eles vão dar uma empurrada, depois eles vão deixar o preço subir um pouco onde acontece o pullback, tá? Não é toda a vida que vai ser um pullback tão simples, às vezes tem esses pullbacks assim mais complexos, para ver se ainda não vai ter nenhuma força muito forte contrária. Caso não tenha essa força contrária que faça uma correção abrupta, eles vão entrar vendendo mais e continuando o movimento, tá? Aqui foi os 60 minutos. No 15 minutos, foi basicamente também ele ativou essa estrutura aqui de baixa. Ativando essa estrutura aqui de baixa, tem alvo para amanhã. Esses alvos aqui abaixo para amanhã que ele não pegou, tá? Pode ser bem interessante. Agora voltando, e como foi o dia hoje no Nasdaq? Como ele abriu já nessa região aqui, eu já tinha identificado que ele abriu no meio de uma retração. Nessa região aqui, ó. Eu já tinha identificado que ele abriu no meio de uma retração. Por quê? Porque ele fez essa queda toda e no overnight corrigiu, né? Essa queda que eu falo é esse movimento de queda e no overnight ele corrigiu, ficando nessa região. Com isso, eu tracei meu primeiro Fibonacci, que está até aqui na tela, na mínima com a máxima, para ver qual retração ele tinha parado. Ele cravou 7,6 junto aqui entre 61 e 7,6 e ficou um pouco aqui dentro. Com esse 61 e 7,6 eu percebi meu primeiro gatilho aqui técnico de possibilidade de continuação desse micro movimento de baixa, tá? Esse micro movimento inteiro de baixa que ele lançou. Uma continuação como? Com o padrão que ele formou, que foi esse 9,50-20 aqui ativando com esse candle gatilho aqui, tá? 9,50-20 ativando com esse candle gatilho. Esse candle gatilho foi um candle bem interessante para entrada, para realizar uma parcial pelo menos na média de 200. Porém eu não cheguei nesse horário. Eu não estava na frente do computador. O preço ele veio, ele deixou mais um gatilho, claro.
com um pouquinho mais de risco, porque estava na cara do 200, mas ele fez um pullback de doji. Esse pullback de doji é um padrão de continuidade do movimento. Como já tinha dado um 9,50-20, eu interpretei como uma continuidade do movimento de queda, posicionando a minha entrada na violação dessa mínima desse doji e meu stop aqui em cima, bem barato, tá? No que ele chegou a andar, chegou a pegar na minha parcial que estava localizada nessa outra média aqui de 200, e depois eu levei uma inversão aqui de fluxo. Levando essa inversão, pegou no meu stop que estava aqui em cima, com a parcial realizada eu saí basicamente no 0 a 0. Ele chegou a andar, se eu tivesse deixado meu stop aqui em cima, no caso também teria sido violinado, que entrou no 9,50-20, claro, se tivesse botado mais acima não. Só que não tinha nenhuma outra média para deixar acima, então não sei se faria muito sentido. Ele voltou à queda, e aqui a gente consegue ver a pressão de como estava o movimento dos vendedores aqui, né? Mas o que era complicado de fazer é que, como dá para observar aqui, ó, todas as médias, olha como é que elas estavam, todas indicando lateralidade. Então eu decidi não fazer nada, esperar sair disso daqui. Até que chegou a hora da abertura do mercado americano e ele perdeu o fundo com essa barra de força aqui, que foi bem expressiva. Essa barra de força foi onde fechou o candle. Não, foi 10h30 aqui que começou a fazer o candle da 1 hora ali nos 60 minutos, e deu pra ver com essa barra bem expressiva e já tava com uma cara de estrutura de baixa. Com isso, quando aconteceu esse movimento, eu esperei pullback para fazer minha entrada e ele foi reto. Indo reto, aconteceu a mesma situação de ontem. Vamos só voltando um pouco como foi a situação de ontem. Ontem ele veio aqui, foi reto, não tocou na média. No primeiro toque na média, ele falhou o movimento ou não foi tão fácil de ir. Depois deixou esse gatilho de entrada ontem que eu não peguei, que eu peguei esse daqui e fui estopado. Hoje ele fez a mesma coisa, ó. Ele não tocou na média. Primeira vez que tocou na média, deixou uma possibilidade de um inside candle. E depois nesse candle gatilho, que pra mim foi uma das melhores entradas aqui do dia, tá? Esse candle gatilho ativou continuidade de queda. Eu entrei nele com meu stop em cima dele. Meu alvo, eu realizei minha saída total no fundo, tá? Porque é uma possível região de trava. E depois esperei uma nova oportunidade de entrada. Ó, a continuação foi basicamente isso. Estourou o alvo aqui. Continuou mais um pouco, mas não deu nenhum gatilho de continuação. E aqui eu não estava mais olhando o gráfico, mas um pouquinho mais para frente no decorrer do dia eu vi outro gatilho de operação, que foi esse 9,50-20 aqui. Foi outro gatilho de possibilidade de alguma correção maior de alta, tá? Essa correção ela se deve nesse gatilho aqui, com entrada e stop aqui embaixo. Chegou a bater quase nas médias, ou seja, dava uma parcial aqui mais ou menos, e depois ele deu uma queda. Aqui vendo agora também com outro 9,50-20 aqui, uma possibilidade com entrada nesse candle de impulsão, né? E fechou o mercado. Fechando o mercado e agora está no overnight. Basicamente foi essa minha visão do dia. Até a próxima.